A vitória de Diodora foi controversa e injusta, e Percival agiu certo em culpá-lo? E quem vai vencer a próxima rodada? Nassens ou Rhodes? Bem, depois do lançamento desse último capítulo, uma grande comoção se gerou por conta da vitória do Diodora, diante da forma como aconteceu. Muitas pessoas ficaram bravas, revoltadas com a derrota de Anne devido à trapaça, e com razão, pois afinal as regras são bem claras. Por se tratar de uma luta de 1 contra 1, qualquer tipo de interferência externa é errada e injusta, uma violação das regras. No entanto, muitas pessoas acabaram direcionando sua raiva para o Diodora, o culpando por isso, o que pode não ser completamente justo. E apesar de não ser minha intenção de assumir aqui o papel de advogado do diabo, eu preciso ser justo e realista e esclarecer para vocês através de fatos e ações mostradas no próprio capítulo que Diodora, na verdade, não teve culpa, pois tudo indica que a interferência do Turret não foi algo pré-planejado ou combinado com Diodora. Tanto que quando Anne é atacada pela besta invisível, ele fica bastante surpreso, tentando entender inicialmente o que aconteceu, até perceber que Turret foi o responsável. Diodora até tenta intervir, chegando a implorar para que ele parasse os ataques. E isso deixa bem claro que Diodora não queria vencer dessa forma e que não tinha controle daquela situação. Mas no final ele consentiu com o ocorrido, Alguns podem até argumentar. E de certa forma isso é verdade, mas é preciso considerar o contexto da situação, principalmente quando se colocado em mesa o que está em jogo, pois afinal, para Diodora acredito que qualquer outra pessoa em seu lugar, o mais importante seria de vencer o torneio para salvar seu próprio pai, do que uma pessoa que ele mal conhece. E que no fim até acabou terminando de uma certa forma tudo bem, ou seja, sem consequências irreversíveis. Já por outro lado, o comportamento de Percival ao culpá-lo também faz sentido. Percival viu Turret invocar uma criatura invisível antes, e provavelmente acredita que Diodora tenha ordenado ou permitido essa ajuda. Além disso, o choque emocional de ver Anne gravemente ferida certamente afetou seu julgamento. Naquele momento, a raiva e a indignação tomaram conta dele, e nenhuma explicação de Diodora teria sido capaz de mudar sua percepção ou pensamento. E outro ponto importante de comentar é a questão de que Anne teria vencido a luta se não fosse pela interferência de Turret, já que sua vitória estava garantida depois da ativação da sua magia. Mas aqui é importante a gente observar que Turret acabou sendo precipitado, pois Diodora já havia respondido à pergunta de Anne, o que naturalmente dissiparia o efeito da magia. Então, se ele tivesse esperado um pouco mais, a luta poderia ter sido seguida de forma justa e o resultado talvez fosse diferente. Porém, ainda assim, é válido levantar a questão. Mesmo que Diodora tivesse se levantado para continuar a luta, ele não iria vencer, já que claramente Anne se mostrou muito superior a ele na arte da esgrima durante todo o combate. No entanto, ao mesmo tempo, faz sentido imaginar que Diodora não iria para um torneio consciente de que iria enfrentar lutadores poderosos sem ter desenvolvido alguma habilidade. E nesse ponto podemos considerar as palavras de Turret, que disse que se Diodora utilizasse todo o seu potencial e aplicasse tudo o que aprendeu, ele não seria derrotado. Afinal, desde muito jovem, Diodora tem treinado incansavelmente, seja por conta própria, secretamente com seu tio ou com a ajuda de Turret e Rhodes. E isso por si só demonstra que ele possui uma base sólida e habilidades que poderiam surpreender, mesmo contra lutadores experientes como Anne. Portanto, embora a superioridade de Anne fosse evidente, Diodora tinha ferramentas que podiam virar o jogo caso lutasse com tudo que aprendeu
ao longo de sua vida, já que passar anos e anos focados em uma única coisa, neste caso, no domínio da arte da esgrima, torna você sem dúvidas um especialista naquilo. Mas aí vem outra pergunta: por que então Theodora não mostrou isso contra Anne? E a resposta pode ser bem simples: ele foi pego de surpresa. Theodora não esperava que Anne, aparentemente tão delicada, fosse tão habilidosa. E esse choque inicial, somado ao nervosismo natural de estar em sua primeira luta real, certamente o desestabilizou. Pois não importa o quanto treinamos ou quanto conhecimento temos sobre algo, quando chega a hora de colocar em prática, o nervosismo pode ser paralisante. Quem nunca sentiu aquele branco em um momento crucial? É algo que acontece com todos, Theodora claramente não foi exceção. Sendo assim, eu acredito que Theodora ainda tinha condições mínimas de continuar lutando, mas obviamente não gosto e nem quero tirar os méritos de Anne, que foi sem dúvidas, como disse o próprio Percival, incrível. Mas em breve, provavelmente, teremos a confirmação se Theodora é de fato tão habilidoso assim ou não, já que ele deve enfrentar provavelmente o Nasyns na sua próxima luta. E agora, certamente sem trapaças, pois pelo que vimos, ele deve dar um bom sermão em Turret e Holtz, exigindo que eles prometam nunca mais interferir em suas lutas. Mas será que Nasyns será de fato o próximo adversário do Theodora? Para isso, ele precisará primeiro vencer Holtz na próxima rodada. E essa luta em particular apresenta uma dualidade interessante. Ela pode parecer previsível de uma perspectiva, mas também se torna imprevisível quando analisamos outros fatores. E eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu irei explicar o porquê. Pois aqui o Nasyns pode acabar recebendo o mesmo tratamento que Anne, para que assim o ódio do Percival por Theodora aumente ainda mais. Mas além disso, também tem a questão que envolve a própria disposição do Nakaba na condução desse arco de torneio. Afinal, estamos falando de 15 lutas no total, e olhando para seu histórico de torneios, nenhum dos outros chegaram até as finais, ou muito menos tiveram todas as lutas prometidas. No entanto, sabemos que aqui, pelo menos até as semifinais, o torneio deve chegar, já que algumas lutas, como a do Percival contra Theodora, são essenciais para a narrativa. Dessa forma, Nakaba pode optar por acelerar algumas etapas do torneio, pulando ou simplificando algumas lutas. Um bom exemplo disso seria a batalha de Percival contra Dabuzo. O gigante, por exemplo, poderia simplesmente desistir, já que não faria muito sentido desenvolver uma luta entre os dois, considerando o foco da história. E seguindo essa mesma lógica, na luta entre Nasyns e Holtz, o Nakaba pode decidir que Holtz vença, para que em seguida ele possa abrir mão de enfrentar Theodora, permitindo que assim ele avance diretamente para as semifinais. Isso seria uma forma de agilizar o torneio e dar mais espaço para as batalhas mais esperadas e relevantes para a trama. Mas eu de coração espero que não seja assim, e que o Nakaba esteja realmente disposto a desenvolver todas as 15 lutas até o final. E seguindo por esse caminho, acredito que seria muito mais interessante ver Nasyns protagonizando uma boa luta, onde ele poderá mostrar as novas habilidades adquiridas graças às luvas criadas por Dabuzo. Quanto ao presente que ele recebeu de seu pai, acredito que ele não deveria utilizá-lo agora, reservando esse momento para uma ocasião mais especial. Sendo assim, com sua evolução, Nasyns teria condições de vencer Holtz e avançar para a próxima luta. Já no embate contra Theodora, ele perderia, com Theodora revelando suas verdadeiras habilidades. E por último, eu quero falar sobre o Caperdoniche, já que com a revelação de que Bolsa da Sorte era o Dabuzo e não um Golter, como a grande maioria até então imaginava, fica restando, portanto, a opção do Caperdoniche ser o Golter.
Até porque, como havia citado antes, o Capirdoniche divide muitos aspectos semelhantes com o Walter. E nesse último capítulo, tivemos mais um detalhe que reforça ainda mais essa possibilidade. Pois durante o momento em que Beltrap está tentando se lembrar Tiane, Capirdoniche aparenta ficar preocupado dado seu comportamento naquele momento. É um detalhe bem sutil, mas significativo, sendo, portanto, mais uma evidência que corrobora para a hipótese de que ele seja o Walter. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo sobre o Diodora não ter uma culpa direta sobre o que aconteceu? E sobre Holtz e Nassens, quem deve vencer? Comentem, vamos continuar conversando até o lançamento do nosso próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!